Voltamos com mais um Mega Memória Drops, agora falando sobre tela mental. No curso de memória, nós falamos sobre as diferentes memórias que você tem. Nós falamos que você tem a memória operativa, você tem a memória fatual, você tem a memória sensorial e você tem a mais poderosa de todas as memórias, que é a memória visual. A sua memória de longa duração, basicamente, ela é composta do quê? Da sua memória visual e da sua memória semântica, ou seja, a memória que capta o significado das informações. Para fazer uso justamente dessa técnica, nós vamos falar sobre a tela mental. Para que serve a tela mental? Justamente para você criar uma pintura na sua cabeça, uma pintura com as informações que você quer se lembrar. Para que isso serve? Isso é muito interessante, por exemplo, quando você precisa se lembrar de uma lista de itens. Eu tenho o hábito de usar essa técnica sempre que eu preciso sair de casa, para não me esquecer de nada que eu tenha que levar. Como é que eu faço isso? Basicamente, eu crio na minha mente uma tela. Uma tela, nesse caso, com 9 espaços. Por quê? Porque são 9 itens que eu preciso me lembrar. Uma tela em branco. E nessa tela, utilizando ação, emoção, sentidos diversos, é importante você pensar em cheiros, em sensações, eu vou criar imagens vívidas que eu vou lembrar com uma pintura na minha mente. Então, quando eu tenho que sair de casa, a primeira coisa que eu faço é pensar no primeiro item do meu quadro, que é a carteira. Eu não posso sair de casa sem minha carteira. Então, eu imagino no primeiro quadro da minha memória, vividamente, com todos os detalhes possíveis. Eu imagino ela abrindo, ela em movimento. Sempre eu imagino ali a minha carteira. No segundo quadro, então, eu vou memorizar dinheiro. Eu não tenho o hábito de carregar dinheiro na carteira. Então, tenho que lembrar de pegar o dinheiro, senão eu saio de casa sem o dinheiro. E aí, o que mais que eu preciso me lembrar? Eu preciso lembrar de sair de casa com as chaves. Muitas vezes você tem que levar a chave do escritório, chave do carro, chave de casa, e às vezes acaba ficando uma coisa para trás. Então, eu memorizo a chave como terceiro elemento na minha tela. É importante sempre lembrar que você tem que ter uma associação vívida, uma associação engraçada, com movimento, imagina o barulho da chave, tudo isso vai enriquecer a sua memória e fazer com que você se lembre com muito mais facilidade. Continuando a preencher minha tela, o que eu faço? Eu lembro que eu tenho que sair com os meus óculos escuros. Depois, eu penso no meu computador portátil, no meu Palm, e numa caneta. Tudo isso sempre lembrando ação, emoção, exagero. O exagero ele é sempre essencial para que você se lembre de qualquer coisa com facilidade. Sempre imagine coisas muito grandes ou muito pequenas, muito coloridas, muito absurdas realmente na sua mente. Se puder ser engraçado, bizarro, o que você quiser, tudo isso ajuda a contribuir com a sua memória. Continuando a minha lista, eu lembro que eu tenho que levar os meus cartões de visita, hoje é uma ferramenta essencial para o marketing pessoal de qualquer profissional. Lembro também que eu tenho que levar o meu telefone celular e, finalmente, o documento do carro. Com certeza já deve ter acontecido com você de repente, esquecer o documento de carro com o seu marido, com a sua mulher. O que acontece? Comigo, volta e meia, isso acontecia. Você sai de casa na hora que você está passando na Blitz, tem a polícia te parando, você lembra, o documento ficou com ela. Meu Deus! Para esse tipo de problema que existe essa técnica. Você faz essa associação, você cria uma tela mental e ilustra essa tela da melhor maneira que você puder. Quando você precisar se lembrar, simplesmente você se lembra. Cadê a minha tela em branco? O que estava pintado naquele primeiro quadrinho? O que estava pintado no segundo? O que estava pintado no terceiro? E quantos itens você quiser. Acredite, essa técnica funciona muito bem porque ela é baseada na melhor memória que você tem, na memória visual. Agora, a sua tela não precisa ser necessariamente na sua cabeça. Eu costumo utilizar meu corpo, muitas vezes, como tela, principalmente quando eu vou viajar. Sempre que eu vou viajar, eu pego partes do meu corpo para eu não me esquecer de nada. Então, eu começo. Eu sei que eu tenho que levar sapatos, meias, calças, bermudas, roupa de baixo, cinto, camisa, camiseta, casaco, gravata, chapéu, seja lá o que for. Você vai utilizando o seu próprio corpo. O que vai aqui? Relógio. Eu não posso esquecer de levar o relógio. Então, você utiliza esses elementos como a sua tela mental e cria imagens vívidas. Garanto que você não vai se esquecer. Até a próxima.